Estudo para as células. Como devemos nos comportar para que as pessoas confiem em nós? Estudo 7, lição 2. Texto base, João 6, 67, 68, 67. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Introdução. Há pessoas que pregam o Evangelho, mas não são íntegras. É difícil seguir a Jesus quando há pessoas na liderança que não são íntegras. Jesus confrontou os seus 12 e eles responderam que nele estão as palavras da vida eterna. Assim como Jesus era digno da confiança, nós temos que ter a confiança daqueles com quem lidamos. Tópico 1. Devemos ter pensamentos corretos. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. O diabo procura colocar em nós pensamentos de derrota. Às vezes aceitamos a derrota, e é tempo de dizer, basta, eu não vou permitir esses pensamentos na minha vida. Deus quer que você assuma a atitude correta e o pensamento correto. Tópico 2. Precisamos abandonar o orgulho. O orgulho ataca o pensamento. Pensamentos orgulhosos começam a vir quando começamos a alcançar algum sucesso. Não podemos dar lugar a essas ideias pecaminosas que assaltam as nossas mentes. Muitas igrejas não mudam a sua estrutura porque são orgulhosas. Salomão afirma que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16 e 18. Precisamos ter cuidado para não buscarmos o objetivo de crescimento pela razão errada. Não podemos desejar crescimento por causa do nosso ego, mas sim por amor às almas. O versículo que mais me ajuda nos meus relacionamentos para que eu não tenha argumentos com as pessoas é Filipenses 4:8. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tópico 3. Devemos ser transparentes em todos os nossos atos. No livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12 lemos que Davi cobiçou a mulher do seu próximo e por esse motivo cometeu um pecado e o escondeu. Deus não suporta falta de transparência. Natã, o profeta, recebeu de Deus a história daquilo que se passava. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. 2 tinham rico ovelhas e gado em grande números, 3 mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços, e a tinha como filha. 4 Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. 5 Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. 2 Samuel 11, 5. Davi estava sendo um líder com uma vida dupla. Mas o Deus que tudo conhece trouxe a revelação do seu pecado. Deus quer transparência na nossa vida. O diabo já me tentou muitas vezes, mas até aqui me ajudou o Senhor. Um exemplo. É muito fácil ter acesso à pornografia e outras coisas pecaminosas. Deus quer nos libertar do pecado e nos dar integridade e transparência. Eu confio em líderes que confessam que estão passando por situações em que necessitam de ajuda. Tópico 4. Precisamos ser fiéis. Creio que a falta de fidelidade nos relacionamentos é o maior problema que o mundo e a igreja enfrentam. 5 Indo Recabe e Baana, filhos de Rimon, Beerotita, chegaram à casa de Esbozete, no maior calor do dia, estando este a dormir, ao meio-dia. 6 Ali, entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baana, seu irmão, escaparam. 7 Tendo eles entrado na casa, estando ela no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram.
Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram, andando toda a noite pelo caminho da planície. 8 Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim, o Senhor vingou, hoje, ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. 9 Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita, disse-lhes: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, desce eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe porém aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclag. 11 Muito mais a perversos, que mataram a um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra. 12 Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois, os mataram e, tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. 2 Samuel 4:5-12. É fundamental que tenhamos compromisso de fidelidade. Quando a pessoa é infiel, o problema não é do que foi traído, mas daquele que traiu. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. 2 Crônicas 16:9. Tópico 5. É necessário que se dê oportunidades aos que trabalham abaixo de você em liderança. Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, 7 a Bet-Zur, o Soco, a Adulão, 8 a Gate, a Maressa, a Zif, 9 a Adoraim, a Laquis, a Azeca, 10 a Zorá, a Ajalon e a Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. 11 Assim, as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. 12 E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças, fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. 2 Crônicas 11:6-12. Conclusão. Davi teve a bênção de Deus e cresceu muito. Deus o colocou num lugar maior. Ele conseguiu unir todas as tribos. Deus o honrou. Há pessoas com talento e com capacidade que desejam a oportunidade de crescer ao seu lado. Confie e dê oportunidade a essas pessoas. Ninguém quer trabalhar com um líder que não dá oportunidades. Trabalhe com a pessoa e trabalhe a pessoa para que ela receba a unção de conquista. Plante no coração dela a linguagem de fé. Ajude a perseguir as metas estabelecidas e creia nos sonhos. Abençoe o líder todas as vezes que o encontrar. Libere palavras de bênçãos para que ele seja desatado no reino. Espiritualismo. Apóstolo Reinaldo Almeida.